Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de força magnética sobre cargas elétricas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um condutor de comprimento L, percorrido por uma corrente I, está imerso em um campo de indução magnética uniforme. O conjunto fica sujeito a uma força F, conforme indicado na figura seguinte. Julgue as afirmações a seguir e assinale a alternativa verdadeira. Primeiro, se o campo tiver o sentido invertido, o sentido da força também se inverte. Cara, se o campo está para lá, vamos pensar na regra da mão direita ou regra do tapa, aonde os 4 dedos da mão eles vão indicar a direção do campo. E se a gente for botar os dedos para esquerda, para direita, né? Os 4 dedos, a palma da mão vai ficar voltada para cima. A palma da mão, ela vai indicar a força magnética. Então, ela vai estar para cima. Se eu inverter o sentido do campo, ou seja, essas linhas aqui, os meus dedos estiverem para a esquerda, você vai notar que a palma da mão, né, ela vai ficar voltada para baixo. Então, eu vou inverter o sentido da força. Então, essa aqui seria verdadeira. E a gente poderia também justificar assim, olha só. Caso o vetor campo magnético aponte para a esquerda, a regra da mão esquerda forçará, a força vai ficar apontada para baixo. Então, a gente poderia usar a regra da mão esquerda também para resolver essa situação, aonde o dedo indicador, né, o que aponta, ele vai ser o sentido do campo e o dedo do joinha vai indicar a força magnética. Como o campo e a força magnética eles vão sempre estar perpendiculares entre si, se a gente inverter a posição do B, esse dedo aqui vai ficar apontado para baixo, beleza? Agora, olha a letra B. O item 2. O sentido da força F mostrado na figura está errado. Não, cara, essa alternativa está falsa, porque se a gente for pensar, né, a regra da mão esquerda, a força ela está no sentido correto. Porque se a gente botar o campo para lá, a força vai estar para cá. Então, ó, está correto. Item 3. O sentido da força F ele vai estar invertido se a corrente inverter o seu sentido. Cara, se eu botar a corrente para lá, o campo vai mudar. Então, a força vai mudar. Então, a gente pode dizer que essa aqui está verdadeira. Né? E caso a corrente tiver o sentido invertido, né, pela regra da mão esquerda, a força vai apontar para baixo. Porque, presta atenção, se a gente for aplicar aqui a regra da mão direita, aonde o dedo do joinha ele indica o sentido da corrente elétrica e os demais dedos vai indicar o campo magnético, se a corrente elétrica ela for nesse sentido, faz aí, dedo do joinha apontando nesse sentido. Para onde que vão ficar as outras forças, os outros dedos? Eles vão ficar apontados para lá. Se os dedos ficarem apontados para lá, a palma da mão vai estar aonde? Para cima. Então, a força magnética vai estar para cima. Né? Logo, a força, né, o sentido da força ele vai ser invertido, uma vez que a corrente vai ser invertida. Então, a gente pode dizer que isso tudo aí vai inverter também. O número 4 fala assim, a força F tem sua intensidade proporcional à intensidade da corrente elétrica. Verdadeiro. Por quê? O módulo da força magnética ele vai depender diretamente de 3 fatores. O comprimento do fio, tá? Que vai estar imerso no campo magnético, da corrente elétrica que passa pelo condutor e do campo magnético. Então, essa está verdadeira.
E a força F tem sua intensidade proporcional à intensidade da indução magnética. Também vai estar verdadeiro, tá? Porque se a gente for pensar na força magnética num fio condutor, a gente sabe que a força magnética, ela é o quê? Campo, corrente elétrica, comprimento do condutor, vezes o seno do ângulo, que é exatamente esse ângulo aqui, ó, aonde o condutor é colocado num campo, né, em relação às linhas de campo. Então, eu posso dizer que a força magnética, ela vai ser proporcional à intensidade do campo. Porque se eu aumentar o campo, eu aumento a força magnética. Se eu diminuir esse cara diminui. Então, a gente tem A1, A3, A4 e A5 como verdadeiras. 1, 3, 4 e 5 verdadeira, está na letra B a resposta. Beleza?